Olá, eu sou o missionário José e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho das funcionalidades do clipe no Live, mostrando especificamente essa parte do clipe de configuração chamada Launchbox, que é essa caixinha aqui, onde a gente pode definir como que o clipe vai reagir ao nosso input quando a gente aciona ele aqui dentro de um projeto no Live, né? Provavelmente você mexendo no Live já deve ter visto essa outra caixinha, que é a Notebox, onde você define o tamanho do loop, como é que ele se comporta, né? Isso no clipe MIDI que a gente está vendo aqui é uma Notebox, representada aqui por um par de colcheias, e no clipe de áudio aparece uma forma de onda, né? Você consegue visualizar a forma de onda aqui nessa área. E também a gente tem a Envelope Box, que mostra algumas configurações que a gente pode fazer no clipe ao longo do tempo enquanto ele está tocando. A Launchbox, ela normalmente não está ligada, ela normalmente não está visível para a gente. Normalmente a gente ou visualiza a Notebox ou não visualiza nada. Mas ela pode ser ligada e desligada aqui, nesse botãozinho que tem a letra L, né? E normalmente quando você cria um clipe no Live, ele já tem, por definição, o seu modo de acionamento, o seu Launch Mode, selecionado para funcionar como trigger. Trigger em inglês quer dizer gatilho, né? E esse modo de acionamento, ele é o modo que provavelmente você já conhece usando o Live, que é você clica no clipe e ele começa a tocar, de acordo com o modo de quantização, e você clica no botão de parar ou aperta a barra de espaço e ele para de tocar, né? Então eu vou tocar aqui alguns clipes que eu preparei usando uma bateria eletrônica interna aqui do Live para mostrar esses clipes usando todos eles o modo trigger. Então a gente tocou e a gente parou. Além do modo trigger, que é o mais comum, a gente pode também usar 3 outros modos de acionamento para o clipe, né? O segundo modo que aparece aqui nessa listinha é o modo Gate. E ele funciona mais ou menos como funciona um Noise Gate, que você pode usar como periférico ou como plugin dentro de um programa, que é o seguinte: quando eu aperto o botão de acionamento do clipe, ele vai tocar. Se eu tirar o dedo do mouse ou se eu tirar o dedo da tecla que eu estou usando para acionar aquele clipe, ele para de tocar imediatamente. Então vamos ver o caso desse clipe aqui que eu acabei de mudar o modo de acionamento para Gate. Eu coloquei ele para tocar e agora eu vou tirar o dedo do mouse e ele parou. Ele funciona, como eu falei, exatamente como um Noise Gate. Quando tem alguma atuação ali, ele toca. Quando eu deixo de atuar, ele para de tocar, né? Isso serve também para o seu teclado, serve para a sua superfície de controle, o seu controlador MIDI, enfim. Agora vamos olhar aqui o terceiro modo, que é o modo que a gente chama de Toggle. Toggle é como se fosse um interruptor, né? Quando eu aperto o clipe para ele tocar, ele toca. Quando eu aperto o botão de acionamento dele novamente, ele para de tocar, né? Vamos ver isso aqui agora com esse clipe, o B3. Vocês viram que quando eu cliquei aqui, apareceu aqui embaixo no botão de parar um flash indicando que o clipe ia parar. Novamente, presta atenção aqui, ó. Certo? O quarto modo de acionamento é o modo Repeat. Como é que funciona o Repeat? Ele
repete, enquanto eu estiver acionando o botão, o clipe de acordo com a duração da quantização. Pode ser a quantização global aqui em cima e pode ser a quantização específica do clipe, né? Que é um outro valor que eu posso configurar aqui no Launchbox. Tá? Então, por exemplo, nesse clipe aqui, a gente está vendo aqui, você pode ver na Notebox dele, que a duração dele é de 2 compassos. Só que o meu valor de quantização aqui global é de 1 compasso. Então, se eu mantiver o botão apertado, enquanto eu mantiver o botão apertado, ele vai repetir esse clipe durante 1 compasso. E na hora que eu soltar o botão, ele vai tocar o clipe, o resto do clipe normalmente. Estão vendo que ele está repetindo em 1 compasso. Agora eu vou soltar o botão do mouse. Isso vale para qualquer superfície, interface que você use para acionar os clipes. Tá? Agora eu vou fazer um mapeamento rápido aqui desses 4 clipes usando o Key Mapping. Né? O Key Mapping, lembrando, você pode acessar ele usando o Command K ou Ctrl K. Né? E vou mapear esses 4 clipes para as teclas A, S, D e F do meu teclado alfanumérico normal. E vou usar essas 4 teclas aqui para mandar esses clipes tocarem. Vocês vão ver o teclado aí de ponta cabeça, me desculpem, mas dá para ver que aqui a gente tem as letras A, S, D e F. Okay? Lembrando que, se você quer usar um mapeamento de teclado, essa opção aqui precisa estar desligada. Certo? Você não pode usar o teclado como um teclado MIDI, você vai usar ele como um teclado para disparar eventos aqui dentro do Live. Certo? Então vamos voltar ali para o primeiro clipe, que está configurado para tocar como trigger. Certo? Observe que o Launch Mode dele está como trigger. Desse modo, eu liguei o clipe e eu só vou fazer ele parar se eu apertar a barra de espaço ou se eu acionar alguns dos botões de parada que eu tenho na minha tela principal. Agora vamos acionar o mesmo clipe e passar para o clipe seguinte, que está no modo Gate. Agora vamos ligar o terceiro clipe que está no modo Toggle. Ele ligou. E agora ele desligou. E por fim, o quarto clipe que está no modo Repeat. Vocês veem, enquanto eu estiver segurando esse botão aqui, ele vai ficar tocando só um compasso. Depois que eu solto, ele toca o clipe inteiro de 2 compassos. Se durante o clipe eu apertar de novo o botão, ele vai tocar só o trecho descrito no valor de quantização. Vocês viram que aqui nesse clipe, o valor de quantização do clipe, que é esse valor aqui, ó, ele está expresso como global. Global quer dizer o quê? Quer dizer que esse clipe ele vai obedecer o valor de quantização da seção, que está expresso aqui em cima, junto da barra de transporte. Né? Para mostrar melhor como é que funciona o repeat, eu vou mudar o valor de quantização desse clipe para uma colcheia. Tá? Então, voltando aqui para a tecla F, qualquer valor que eu mudar para cá, ele vai fazer. Se eu colocar, por exemplo, um valor mínimo como a fusa,
eu posso mudar esses valores e vários outros aqui nas configurações de clipe, mexendo em cada clipe individualmente ou em vários clipes ao mesmo tempo. Para isso é só eu selecionar os clipes que eu quero mudar e alterar esse valor aqui. Vocês veem que quando eu tenho valores diferentes, o que aparece para mim aqui nessa região é um asterisco, né? Ou então, o que vai acontecer aqui no caso do legato, que a gente vai ver daqui a pouco, é uma barra transversal aqui, diagonal, indicando que os valores estão diferentes, né? Nesse caso aqui, por que o Launch Mode está diferente? Porque eu estou usando um Launch Mode diferente para cada clipe. Se eu mudar aqui agora, por exemplo, todos eles vão funcionar dentro do Gate, né? Aqui eu tenho alguns valores diferentes também no Follow Action, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes da gente passar adiante, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa opção aqui de legato, né? Com o legato desligado, que é como isso está agora, e eu voltei o valor de todos os meus clipes aqui para Trigger, quando eu aciono um clipe, ele começa a tocar do começo, seguindo o clipe anterior de acordo com o valor de quantização. Por exemplo, agora vamos olhar de novo os mesmos clipes que a gente já acabou de ver. Você observou que toda vez que eu acionava um clipe, ele esperava o tempo do valor de quantização e começava a tocar do começo. Se eu ligar essa opção do legato, quando eu mudo de clipe, ele muda imediatamente após e de acordo com o valor de quantização, mas ele pega o clipe seguinte do ponto onde o clipe anterior parou. Isso é extremamente útil, por exemplo, se eu usar valores de quantização que são menores que o compasso. Por exemplo, vamos voltar aqui para o valor da colcheia que a gente olhou anteriormente, tá? Eu selecionei aqui todos os clipes, liguei a opção legato e coloquei o valor de quantização de todos eles igual a uma colcheia, tá? Observem o que vai acontecer agora. Vocês viram que, à medida que eu vou mudando de clipe, o clipe seguinte ele pega do momento em que o clipe anterior parou, de acordo com o valor de quantização. Isso é bem interessante para eu criar alguns efeitos de transição entre clipes diferentes, sem precisar executar ele do começo, nem precisar fazer clipes menores do que um compasso, por exemplo, né? Se eu desligar o legato aqui, só para a gente lembrar, e usar o mesmo valor de quantização, o que vai acontecer? Eu vou soltar o clipe e ele sempre vai tocar o clipe seguinte a partir do começo. Com o valor de quantização como a colcheia, baixo, eu posso, por exemplo, perder a continuidade da minha batida, que foi o que aconteceu agora que vocês estavam ouvindo.